Romanos capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura, o estudo do verso 17 ao 24, mas agora leremos juntos os versículos 23 e 24. Romanos 2, 23 e 24. 1, 2, 3, vamos juntos? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa culpa. Fale com convicção. A culpa é minha. Vamos lá? Eu sabia que vocês eram os culpados. A culpa é minha. E o texto diz, e o nome de Deus é blasfemado por vossa causa. O que Paulo está dizendo aqui, a culpa do nome de Deus ser blasfemado é por causa da igreja. É por causa de você. É por sua causa. Meus irmãos, nós gostamos muito de culpar e tememos o que as pessoas vão falar a respeito da igreja. Tememos o que as pessoas podem fazer contra a igreja. O que os governadores, os presidentes, os apoiadores podem fazer contra a igreja. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem é culpado e quem faz mal à igreja é quem está dentro da igreja, não é quem vem de fora, porque quem vem de fora encontra uma barreira, uma proteção colocada pelo próprio Deus, mas os inimigos perigosos são aqueles que estão dentro da igreja. Eu e você somos os culpados dos males da igreja. Veja, meus irmãos, é muito comum ver pessoas falando mal de parentes. Muitas vezes falam mal deles a pessoas que não têm nada a ver com eles, pessoas desconhecidas, pessoas que nunca fizeram parte dos bons e dos maus momentos vividos pelas famílias, que nunca trouxeram aquela comidinha gostosa para aquele jantar de final de ano, para aqueles jantares gostosos, nos quais muitas vezes terminam em briga, mas no outro dia estamos todos juntos. Talvez desses nunca passaram as noites em claro, naquelas noites terríveis e tristes. Para estes, é que muitas vezes você fala mal da tua família. Os desconhecidos nunca levaram e não levarão em conta os teus parentes, porque eles não os conhecem. Quem apresenta os parentes para eles é você. São conhecidos e mantém algum contato com eles por tua causa. Você é o parente deles e por isso eles ficam sabendo da sua existência. E sendo você o ponto de contato, é você quem apresenta os piores defeitos. Você faz com que falem mal dos teus parentes. Isso é certo? Você difama, fala mal e destrói a reputação das pessoas que são do teu sangue, a tua família. Isso é correto? Você é um crente. Muitos dos teus amigos, dos teus parentes, dos teus companheiros de profissão nunca entraram na igreja. Não sabe dos dramas que os crentes enfrentam, não sabe da luta para ser fiel. Eles não sabem o que acontece dentro da igreja, mas muitos deles nunca conviveram com crentes e apesar disso, esses estão lá. Eles não querem e não vão desejar mais um dia entrar na igreja. Por quê? Porque eles criaram uma aversão a respeito de crentes. E a respeito do teu pastor? Os teus amigos e parentes nunca ouviram nenhum pastor pregar, nunca entrou na igreja, nunca ouviram mensagens bíblicas, mas a maioria deles mesmos, aqueles que não conhecem, já ouviram você falar mal os defeitos do teu pastor, de forma, o modo dele falar, do modo dele trabalhar. Muitos até criaram uma certa antipatia e aversão a pregadores por ouvir você falar mal deles. Talvez nunca entrem numa igreja por tua causa. E Deus? Como que as pessoas pensam a respeito de Deus por tua causa? O que tem falado de Deus? O que você tem falado de Deus para elas? Deus é misericordioso, gracioso, mas o que as pessoas que convivem com você, que te observam, que conhecem o teu comportamento, como elas imaginam o teu Deus?
O respeitam pelo respeito que você demonstra ter por ele, ou desonram e zombam dele pelo modo como você que diz que é crente tem praticado coisas desonrosas e pecaminosas, como se ele não existisse. Eles não conhecem a Deus, não convivem com a ideia de que Deus está presente em suas vidas, só terão essa consciência porque você, que diz que serve a Deus, fala de Deus, a respeito de Deus para eles. A minha pergunta é: Deus está sendo honrado ou está sendo desonrado pelo modo como você tem vivido, pelo modo como você tem comportado, pelo modo como você tem revelado a tua fé? Nesse estudo nós trataremos sobre o tema: Deus tem sido blasfemado entre os ímpios. É isso que o versículo diz: os ímpios estão blasfemando contra Deus, e isso é culpa vossa, é culpa nossa, é culpa minha. Como pessoas podem falar mal contra Deus se elas não o conhecem? Se elas nunca tiveram contato com Ele, não o conhecem, não conhecem os seus desejos, o seu amor, a sua justiça, por que blasfemam? Esse texto revelará quem é que provoca a blasfêmia contra Deus entre os gentios: os ímpios e os incrédulos. Quem faz com que Deus seja blasfemado? E aí a nossa primeira afirmação é: quem faz a blasfêmia contra Deus, provoca a blasfêmia contra Deus, são aqueles que se beneficiam da sua presença. Olha, o texto diz: se porém tu que tens por sobrenome judeu, aí eu estou começando do primeiro verso dessa perícope. Se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas da lei e te glorias em Deus. Uma das grandes reclamações da direita atual é que alguns apoiadores do presidente usaram, porque viu que ele estava bem nas pesquisas, apoiaram ele para se elegerem. E depois de serem eleitos, eles eram desconhecidos, pouca gente sabia deles, mas depois de serem eleitos, eles viraram as costas, se tornaram adversários do presidente. Isso não parece certo. Calma, que nós não vamos falar aqui de política. O que eu quero falar é dessa atitude inaceitável de gente que usufrui do nome de Deus, das suas benesses, do seu poder, da sua proteção, da sua influência, e depois de se beneficiar dele, vira as costas para ele e faz com que ímpios zombem do seu nome, quando vêm pessoas que diziam que eram crentes, voltando a viver perdidas no mundo. Atos dos Apóstolos conta a história de Simão, o mágico. Simão, ele com as suas mágicas enganava pessoas, tinha lucro com isso, e quando ele viu a manifestação do poder do Espírito Santo, ele chegou para Pedro e disse: quanto que você quer? Qual o valor para que você me dê esse dom, para que eu possa fazer isso? Ele não estava interessado no bem da igreja, não queria a conversão de ninguém. O que ele queria é poder tirar desse poder algum ganho. Ele queria continuar enganando as pessoas. Pedro negou a ele o dom e Pedro o amaldiçoou por isso. Nesse texto, Paulo se refere aos judeus. Porém, meus irmãos, nós podemos aplicar essas palavras aos crentes, a nós, pois assim como os judeus, nós nos identificamos como povo de Deus. Paulo disse: se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas da lei, te glorias em Deus. Observe 3 itens dessa identificação. Primeiro, tens por sobrenome judeu. Se você tem o sobrenome Silva, é por quê? É porque você faz parte do Silva. Se você tem por sobrenome Costa, é porque a sua família, você pertence à família Costa. Se você tem sobrenome Matos, você é da família Matos. O sobrenome é herdado dos pais. É um modo de identificar a família. A gente que usa o sobrenome importante da família, família rica, família conhecida, para então se dar bem, ter alguma importância, e aquelas portas que estão fechadas, de repente, mas ele é daquela família, concede para ele esse favor. Então ele utiliza do nome da família para poder se dar bem. Usam a identificação, alguns usam a identificação crente, como forma de se identificar com a família do Senhor, para dizer que cremos no mesmo Salvador, que temos a mesma vida eterna, que estamos debaixo da proteção e do cuidado divino, que fomos amados por Deus. Nos beneficiamos desse nome. Muitas pessoas conseguem crédito pelo fato de dizer que é crente.
Conheci pessoas que viajavam, no interior era muito comum, numa época, um tempo passado, onde nem tinha hotéis em cidades pequenas, e as pessoas chegavam à minha casa mesmo, porque sempre procurava a casa do pastor. Quantas vezes deixamos a nossa cama para receber uma pessoa que chegava na cidade: eu sou crente de tal cidade, tal pastor, e aí então conseguia ficar naquela cidade. Hoje, por exemplo, pessoas, elas já não mais vendem para crente. Veja, isso é a difamação do nome do Senhor. Hoje dizer que é crente no comércio, de jeito nenhum. Estou negociando um carro. A moça logo que me atendeu disse: olha, se eu colocar aqui que é para pastor, o banco não vai aprovar. Mas o senhor tem lá uma terrinha na Bahia, diz que o senhor é produtor rural. E assim, na hora, aprovou. Tem um bom nome, não devo ninguém, está lá, o bom pagador, aprovaram. Mas se eu dissesse, colocasse lá que a minha profissão era pastor, não seria aprovado. Por que isso? Porque pessoas que, usando o nome de Deus, usando a frente da igreja, foram desonestos, enganaram, roubaram e não pagaram as suas contas. E o texto diz, olha só, ele diz aqui, a primeira identificação: tens por sobrenome judeu. Mas aqui diz também: repousas na lei. A lei quer dizer que o que é bom, que não é, o que deve ser, como deve ser, e são os mandamentos, são as leis. Os judeus se julgavam superiores, porque entre todos os povos da terra, somente os judeus tinham leis dadas diretamente pelo próprio Deus. Os deuses dos povos não se mexiam, não falavam, tinham de ser carregados. Mas o Deus de Israel é o Deus que lhes deu leis. As leis eram para serem obedecidas, porém eles as usavam como modo de exaltação de si em relação aos outros. Eles repousavam na lei. Se agiam assim, teriam de ser os primeiros a honrar a Deus. Deveriam exaltar o nome de Deus e obedecer perfeitamente a sua lei, já que repousavam na lei, já que se exaltavam nela. Muitos são os crentes que se sentem superiores por usar roupas compridas, roupas fechadas, por fazer parte daquela igreja importante, aquela igreja grande, porque oram muito, porque jejuam, porque são frequentes à igreja. Agem como judeus que iam a templo 3 vezes por dia, oravam nas praças e se orgulhavam de serem dizimistas. Tudo isso é necessário, mas não para agir assim, mas para revelar a dependência que temos de Deus e a nossa gratidão pelo sustento que Ele nos dá. Mas o texto diz também: esses são aqueles que se gloriam em Deus. Quem nunca viu a arrogância de alguns que dizem falar em nome de Deus? Agem como sendo superpoderosos. É como o uso errado quando dizem: não toqueis dos ungidos de Deus. Não é assim que eles querem se proteger? Fazem a coisa errada e dizem: não toqueis os ungidos de Deus. Só que usa errado. Porque quando diz dos ungidos de Deus, está falando de todos os crentes. Porque se é crente, porque foi ungido por Deus, e não a líderes, não a pastores, não ninguém, uma pessoa especial. Isso é se gloriar. Gloria em Deus, mas tira a glória de Deus para si. Quem se gloria em fazer parte da família dos salvos, do povo de Deus, deveria ser primeiro a se esforçar para ter um caráter impoluto, uma vida limpa, certa, honrada, para que o nome de Deus fosse exaltado, honrado e não desonrado. Vimos que aqueles que se beneficiam do nome de Deus têm sido aqueles que expõem o nome de Deus ao ridículo, às chacotas, a piadas. Desse modo, o nome de Deus tem sido blasfemado entre os gentios. Em segundo lugar, veremos que os que provocam a blasfêmia do nome de Deus são aqueles que dizem aprovar os seus atos, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Irmãos, Judas esteve entre a classe mais íntima de pessoas que seguiam a Cristo. Acabamos de falar de Judas agora, né, Adelson? Judas fez parte da classe mais íntima, daqueles que estavam com Jesus o tempo todo, caminhava junto, via os milagres. Ele era quem cuidava da bolsa, então alguém que tinha confiança das pessoas, e ele roubava. Ele era um dos apóstolos.
Judas viu milagres de Jesus, comeu e bebeu ao lado dele, eu citei ali agora há pouco, ele molhava o bocado no próprio copo de Jesus. Assim como os demais apóstolos, estava sendo preparado para assumir a liderança da igreja e fez o que fez. Ele aprovava os ensinos de Jesus, ele defendia os ensinos de Jesus, deveria ter se tornado entre os grandes nomes da igreja, mas ao contrário disso, ele se tornou o maior exemplo de traição. Judas foi o maior traidor da história, porque ele foi o maior dos beneficiários, porque ele teve todas as oportunidades vindas diretamente do próprio Deus. Líderes fizeram grandes males a denominações conhecidas, estiveram entre a liderança, usaram o nome da igreja, usaram a estrutura da igreja, usaram os púlpitos da igreja, propagaram os seus ensinos até o dia em que os interesses particulares falaram mais alto, daí dividiram igrejas, provocaram confusões, causaram escândalos. Em Lucas 17, versículos 1 e 2, nós lemos: disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Quem causa escândalo seria melhor se suicidar do que fazer escândalos, do que trazer vergonha para o povo de Deus. Quem aprova a vida da igreja não poderia ser causador de escândalos com o nome dela, porque deveria ser então motivo de exaltação da igreja, foi pela qual Cristo morreu. Então nós devemos cuidar da igreja, devemos apoiar o bem da igreja e não o mal. Quando envergonhamos o nome da igreja, nós estamos também envergonhando o nome de Deus, além do nosso, porque fazemos parte dela. Ele é o cabeça, nós o corpo. Não se fere o corpo sem ferir a cabeça. Paulo afirma: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E isso digo para a vergonha vossa. Veja, irmãos, que a atitude de crentes tem sido o maior empecilho para muitos para a aceitação do Evangelho. Eu vou para aquela igreja? Vou nada. Tem aquela pessoa lá, tem aquele outro lá, tem aquele que faz isso, tem aquele que faz isso. Estou falando do mundo que se protege do Evangelho, estando no mundo e continuando no mundo, porque aqueles que estão na igreja estão fazendo mal à igreja. Nesse texto, Paulo afirma que quem causa a profanação do nome de Deus são os que aprovam os seus atos, são frequentadores dos seus templos, são leitores da sua palavra. Ele diz aqui também 3 identificações. Diz que conheces a sua vontade. Olha, para conhecer a vontade de Deus é necessário estar próximo dele. Se eu quiser saber o interesse da Penha, eu tenho que me tornar amigo dela, tenho que frequentar a casa dela para saber o que ela gosta, não é, Penha? Então se diz aqui que conhece a vontade de Deus é porque está próximo de Deus. É preciso estar ao lado, ter estudado a sua palavra. Veja, meus irmãos, que esses conhecem a sua vontade, com certeza são pessoas que frequentam os templos onde Deus é adorado, onde a palavra de Deus tem sido pregada, os seus ensinos têm sido propagados. Não são pessoas leigas, não são pessoas ignorantes quanto à vontade de Deus. Esses são conhecedores daquilo que Deus exige deles, mas mesmo assim provocam a profanação do seu nome. Diz mais: estes aprovam as coisas excelentes, não reprovam, aprovam. Sabe aquela pessoa honesta, correta, de um comportamento admirado por todos? Esta é uma pessoa que aprova as coisas corretas, que são praticadas para agradar a Deus, e mesmo que não tenha a intenção de agradá-lo, mas ele aprova. São como pessoas que admiram os crentes, desejam que orem por eles, mas se recusam a ter Cristo como Salvador, são idólatras, mas a igreja é boa. Mas aqui está falando de gente que está dentro da igreja, que aprova os ensinos que têm sido pregados. Paulo está falando aqui de pessoas que se apresentam como tendo a vida exemplar, sendo defensores das virtudes daqueles que seguem a Cristo, mas que mesmo aprovando as coisas excelentes, agem de modo a profanar o nome de Deus e a envergonhá-lo. Por suas atitudes, Deus é profanado. Mas esses também são
instruídos na lei. Não se trata de pessoas ignorantes sobre Deus. São pessoas que conhecem a sua lei, conhecem a dura forma de Deus exigir o cumprimento da lei, sabem que devem fazer, porém escolhem de livre vontade agir contrário a ela, ofendendo assim a Deus e desonrando. Tiago nos ensina que não basta ser conhecedor da lei, tem de ser praticante dela. Essas pessoas que expõem o nome de Deus à blasfêmia são pessoas que conhecem a Deus, conhecem a sua lei e aprovam, porém com as suas atitudes desprezam a Deus. Em terceiro lugar, nós veremos que as pessoas que provocam a blasfêmia do nome de Deus são pessoas que deviam ser mestres, são pessoas que já deviam estar ensinando, que pelo tempo que estiveram na igreja, pelo tempo de contato com Deus, já deveriam ser mestres. O texto diz que estás persuadido de que és guia de cego, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Quanto tempo dura para uma pessoa chegar a ser mestre? Vamos pensar aí, 2, 3 anos aí na pré-escolar, vamos pensar na criancinha que está começando lá de baixo. Aí vem aí os 8 anos aí da parte do o ensino médio, né? Os 4 e 4, né? Até chegar no ginásio. Mais 3 anos aí do ensino médio. Vem aí mais 4, 5 anos de faculdade, pós-graduação e depois chegando ao mestrado, mais ou menos por baixo aí serão 20 anos. Acontece que na igreja muita gente já passou desse tempo como crente. São pessoas que deviam ser mestres, mas são incapazes de falar em público, de orar, de dar uma aula, mesmo que em particular para uma pessoa recém-chegada na igreja. Irmãos que deviam ser mestres, mas que ao invés disso têm agido de modo vergonhoso e infantil, expondo o nome de Deus à blasfêmia. São crentes na verdade, mas são crentes infantis, não se desenvolveram, são nanicos da fé e no comportamento. Brigas entre líderes religiosos são comuns, infelizmente. Depois de um longo tempo juntos, brigam por interesse e saindo da igreja levam consigo boa parte dos membros, criam para si novas denominações das quais eles se tornarão os líderes e farão a sua própria lei. Essas divisões da igreja são vergonhosas. O surgimento de novas igrejas por causa desta motivação é vergonhosa e provoca que o nome de Deus seja blasfemado. Brigas entre crentes também têm sido a causa da enfermidade da igreja e de escândalos. Não colocam em prática os ensinos de Jesus, não são discípulos de Jesus. Deveríamos pensar o que eu, como discípulo de Jesus, devo fazer, o que Cristo faria nesse local, estando nessa situação, eu então devo agir como Cristo. Defendem a sua posição com orgulho, não são capazes de se humilhar, deixam de agir como discípulos de Jesus. Deveriam ser mestres, ensinar aos outros como agir de acordo com os ensinos do mestre, mas com as suas atitudes envergonham o nome da igreja. Segundo o texto, alguns itens identificam estes. Estás persuadido de que és guia de cegos. São aqueles que se julgam líderes, que se enxergam, aqueles que veem, que têm a visão, mas os outros são cegos. Você não sabe nada, só sabe, aquilo que eu sei é que é o certo. Ninguém tem uma opinião válida, só ele que tem a sua opinião. São os donos da razão. Nunca ouvem outros, não deixam que os outros argumentem, são pessoas que dão aulas para outros. Estamos falando de pessoas que deviam ser mestres. São pessoas que da igreja dão aula, são pessoas da igreja que estão à frente. Veja que o texto está falando da blasfêmia aqui, fala do crente, mas fala de pastores, de líderes, de presbíteros, de diáconos, de homens, de mulheres que ocupam liderança. São pessoas que dão aulas. São estes que querem dirigir o destino dos outros e julgar os seus atos. Mas o texto diz também que são luz dos que se encontram em trevas. Jesus diz lá em Mateus, vós sois a luz do mundo. Isso deveria ser para nós um grande orgulho, uma grande motivação e uma grande exigência.
Eu deveria me tornar, eu sou luz. Então qualquer pessoa que olha para mim deve ver o caminho certo. Eu não posso ser trevas, eu não posso provocar escândalo, eu não posso dar mau testemunho. Por quê? Porque eu sou testemunha da salvação efetuada primeiro em mim. E eu tenho que ser luz. Mas esses se julgam luz daqueles que se encontram nas trevas. Eu sou o caminho para eles. Estes exigem ser tratados como líderes. Que suas palavras sejam ouvidas e atendidas e que suas vontades sejam satisfeitas. A sua espiritualidade é tratada como superior. Quando oram, querem que todos fiquem em silêncio, que no momento que ele orar tem que ser no momento de maior destaque do culto. As suas experiências são contadas para exaltar a si mesmos e para diminuir os outros. Mas o texto diz também que se acham instrutor de ignorantes. Trata-se de professores que atuam no meio cristão, porém esses não querem aprender. Julgam saber mais do que os outros. Não são instruídos, porque são instrutores. E por achar que sabem demais, fecham os ouvidos às instruções verdadeiras que recebem. Desprezam o ensino que vem dos outros irmãos, que vem para instruir, para aconselhar, para admoestar. Mas diz também que são mestres de criança. Aí viu, Rafaela, você entrou aqui também, ó, as irmãs professoras de criança aí, não fogem. Lembra que quando nós começamos, eu sou o culpado? Pega todo mundo. Porque quem está blasfemando contra Deus, quem está provocando a blasfêmia contra Deus, somos nós, quando não agimos como defensores da causa. Uma das fases mais importantes da vida de uma pessoa é a infância. O que é aprendido nessa fase ficará na mente por toda a vida. Ensina a criança o caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Pega um idoso aí e pergunta como é que ele brincava quando era criança. Ele vai falar dos carrinhos, de como que ele brincava, como é que era isso, como é que era aquilo, como é que montava cavalo, aquela coisa toda. Pergunta para ele o que ele comeu a semana passada. Ele não vai nem saber o que comeu. Ele lembra de tudo que teve na infância. Então, a importância da criança receber o melhor ensino, a melhor instrução, porque o que ela aprender quando for criança, vai dirigir a sua mente quando ela for velho. É isso que é o princípio bíblico. Então, veja, o trabalho dos professores de criança é muito importante, mas o que teria a ensinar a criança, uma pessoa que com o seu comportamento expõe o próprio Deus a escárnio na boca de pessoas ímpias, que não se importam em envergonhar o nome da igreja, da liderança, do pastor, do irmão, da irmã e de outros. Mas esses também têm na forma da lei a sabedoria e da verdade. Sempre tem um conselho a dar. Sempre diz o que deve andar, o caminho que deve andar. Eles sabem de tudo, só não sabem viver. Meu irmão, eu creio que você já entendeu que Deus ele tem sido desonrado pelos ímpios por causa dos membros da igreja. Veja essa última descrição, ela fala sobre pessoas que defendem a verdade bíblica, entende que ela revela a sabedoria de Deus. Trata-se de pessoas crentes como eu e você. Fica aqui o alerta para nós, cuidemos do nosso modo de viver, do nosso modo de falar, do nosso modo de reagir às circunstâncias, pois com os nossos atos e palavras, nós podemos nos tornar os responsáveis pela exposição negativa de Deus. E pior, podemos nos tornar os responsáveis pelo nome de Deus ser blasfemado no meio dos ímpios. Em último lugar, nós veremos que os que provocam a blasfêmia do nome de Deus são os que ensinam, mas não vivem. Olha o que o texto diz. Deixa eu tomar uma água. O texto diz assim: tu que te ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhe roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Paulo em 2 Timóteo 4,10 diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Esse é um problema dos que se desviam da verdade. Eles amam o presente século.
Os interesses do mundo começam a falar mais alto, e aquela defesa da verdade, e aquele crente fiel que aconselha todo mundo, que está pronto para ensinar todo mundo, que quer ser o professor de todo mundo, desiste de lutar pela santidade, se entrega aos prazeres carnais e banais e fúteis. Os prazeres da terra sucumbem o interesse pelos tesouros celestiais. Jesus, em Mateus 23, 2 e 3, faz uma dura crítica aos religiosos da sua época, pois ensinavam aos outros e cobravam dos outros, mas na sua vida era imperfeita e rebelde. Ele diz: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, mas não os imiteis nas suas obras. Por quê? Porque dizem e não fazem. O ministério de Jesus teve esses grupos de religiosos como os maiores opositores. Eram conhecedores das Escrituras. Eles é que aplicavam a lei aos outros, só que eles não aplicavam a si. Jesus os chamou de sepulcros caiados, chamou de hipócritas. Eles não são diferentes dos crentes que ensinam, são líderes, que cobram fidelidade dos outros, que vivem de maneira suja e desonrosa em relação a Deus, que causam escândalos e expõem o nome de Deus à blasfêmia dos ímpios. Veja como esses são identificados e você vai ver que tem muito a ver contigo, com a igreja, com aqueles que estão ao nosso redor. Nós não estamos mostrando o dedo para os de fora. Paulo, ele aponta o dedo para dentro, para a igreja. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Jesus fez aqui uma crítica ao falar da sua atitude, ao querer tirar o cisco do olho do outro, quando estava com a trave no seu. São pessoas que cobram dos outros que vivam a vida correta, mas o seu comportamento é sujo e vergonhoso. Sabe o que é correto, ensina aos outros, mas não coloca em prática. A sua própria vida, parece que ele não aprendeu nada. Aquilo que ele ensina só serve para os outros. Mas diz aqui, tu que pregas que não deve furtar e furtas, diz que não deve cometer adultério e cometes. Tem uma palavra chamada legalista. Ah, legalista é bom, é da lei, não é? Não. Legalistas são pessoas que adoram aplicar a lei na vida dos outros. O legalista, ele cobra dos outros. Esse comportamento dele visa colocar os outros sob o holofote. Assim, ao esconder os seus próprios erros, ele mostra o erro dos outros para olhar para lá, porque o dele fica resguardado. Condena o comportamento de todos e cobra a correção de todos, mas não é nada exigente com as suas próprias atitudes. Cometem pecado que publicamente condenam, mas no ocultam, eles praticam. Aqui o texto também diz: abominas os ídolos e lhes roubam os templos. Eu conheci um rapaz que teve um comportamento muito interessante. Ele era crente, e a mãe dele era católica, e o trabalho dela era confeccionar camisetas com estampa de santos. E ela chamava para que ajudar, porque o sustento da casa vinha ali daquele trabalho, dizia: eu não, porque eu não vou, isso que a senhora faz é coisa do diabo, e aí aquela coisa, né? E aí, quando ele quis comprar um computador, ele diz: mãe, a senhora tem que comprar, eu estou precisando do computador. E de onde é que vinha o dinheiro para o computador? Vinha das camisetas de santos. O texto está dizendo aqui: abominas os ídolos, mas lhes roubam o templo. Se ele queria ajudar a mãe, se ele queria alguma coisa do trabalho da mãe, ele tinha que ajudar a mãe. Se ele achasse que aquilo lá não era algo honroso, que ele procurasse o outro emprego, então não aceitasse. Mas aí, eu sou contra, mas se eu tiver algum ganho, não há problema. É como Paulo afirmou: abominas os ídolos e lhes roubam os templos. Tu que te glorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Os fariseus, saduceus e escribas representam muito dos crentes atuais. Por quê? Saduceus eram a classe sacerdotal. Os fariseus eram os consagrados, aqueles tidos como separados, os mais fiéis de todos. Os escribas eram os homens que faziam, naquela época não tinha copiadora, então eles faziam à mão. E por copiar a Bíblia várias vezes, eles se tornaram exímios conhecedores. E como a lei era aplicada daquilo que era a vontade de Deus, então eles se tornavam advogados, defensores de pessoas, e eram muito respeitados por isso.
Eles eram os homens que ocupavam diariamente o templo, deveriam ser os maiores adoradores, mas foram os homens que mais ofenderam a Deus no descumprimento da lei. Eles afirmavam ser os defensores da lei, mas ao descumpri-la, ofendiam a Deus, assim como nós agimos quando desprezamos a vontade divina. Você, meu irmão, percebeu como Deus tem sido ofendido por nós, que ocupamos o templo e nos identificamos como crentes? Hoje, nesse estudo, falamos sobre Deus tem sido blasfemado entre os ímpios. O texto nos apresentou quem são os culpados pela blasfêmia contra Deus. São aqueles que se beneficiam da sua presença. Estão sempre ali no ambiente de igreja, da presença de Deus. São aqueles que dizem que aprovam a lei de Deus. Eles não são contra a lei, não são contra o que está sendo pregado. São os que se apresentam como mestres, prontos para ensinar. Porém, são esses que ensinam, mas não vivem. Por nossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Deveríamos ser os defensores, os guerreiros, os soldados que ocupam a primeira fila na guerra contra o mal. Mas, infelizmente, temos feito com que pessoas zombem do nome dos nossos irmãos e blasfemem contra o nosso Deus. Nós temos feito. Preste atenção nessa ilustração. O marido não é desonrado, porque homens olham e desejam a bela esposa. Ele é desonrado quando a esposa olha com desejo para outros homens. É o cônjuge quem traz a desonra para a sua casa e contra quem lhe fez juras de fidelidade. É desse modo que Deus tem sido blasfemado. A noiva do Cordeiro tem flertado com o mundo, tem desejado, tem usufruído dos seus prazeres, tem cometido adultério espiritual, pois tem traído o seu Senhor, e por isso tem feito com que os ímpios zombem dele, riem dos crentes e menosprezem o Evangelho. Nesta blasfêmia, a culpa é nossa. Meus irmãos, eu já vi muitas pessoas falarem contra a pregação daquilo que Paulo ensina da salvação pela graça. E eles dizem que esse modo de pregar incentiva as pessoas a pecar. E uma afirmação que eu faço que isso nunca fez parte do desejo desse pregador. Porque, como nós acabamos de ver, antes de Paulo entrar no assunto principal da carta, que é a justificação, ele vem dizendo aqui: você, igreja, não seja a causa da vergonha para a igreja. Você, igreja, não seja o escândalo que vem afetar a pregação do Evangelho, que vai fazer com que pessoas riem dos crentes e zombem do teu Deus. Então, nunca, em momento nenhum, a Bíblia apoia a prática do pecado. Sejamos cuidadosos com a nossa vida, porque as pessoas estão nos vendo. Conversei agora há poucos com o Eudes, e o Eudes estava contando: o meu vizinho veio falar disso, que eles estavam falando de mim, porque eles observam. As pessoas observam, elas estão de olho no que nós fazemos, principalmente quando falamos bastante, pregamos, aí que eles vão cobrar ainda mais de nós. Quando nós erramos, nós vamos ter vergonha de falar do Evangelho para eles, porque eles vão dizer assim: eu vi você fazendo aquilo ontem, agora você quer me falar de salvação? Então nós somos os maiores inimigos do Evangelho. Cuidemos de nós, para que através de nós Deus seja glorificado. Amém?